Ok, estamos de volta então, agora em definitivo, com mais uma edição do programa Entrevista da Tarde, sempre com o apoio do AraSuper, do Aramix e também do Instituto Medprev, além do laboratório e da clínica Vital Brasil. Vou dar uma dica para você, são 13 horas e 11 minutos, ainda há tempo para você convidar os parentes, os amigos aí, você que está no centro da cidade, e ao restaurante Pizzaria A Princesinha. Aqui tem à sua disposição cardápio variado e você pode fazer opção pelo prato, pelo à la carte ou também pelo self-service. A escolha é sua, no centro da cidade, na Praça da Catedral, ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com a vereadora Lene Petecão, do PSD, vice-presidente da Câmara de Rio Branco. Seja bem-vinda, vereadora, muito boa tarde, prazer recebê-la aqui. Obrigado, Muniz. Março Rosa, é isso? É. Eu já começo Lilás. parabenizando, né, essa pauta que você, a TV Rio Branco, propôs de ouvir, né, dar Sim. as demandas da população. Sim, e certamente a gente com uma população de mais da metade de mulheres, nós temos que ficar atenta. E eu sempre levanto essas questões que nós temos que ter mais representatividade de mulher, não é pelo fato para ter um equilíbrio de gênero, né? Isso. E essa pauta, aproveitando o nosso mês, que é o mês mulher, e a gente já aprovou um projeto justamente para a gente discutir as pautas femininas. Já já nós vamos esmiuçar esse projeto, porque agora, já que a senhora está no terceiro mês do segundo ano, do terceiro mandato, terceiro mês do segundo ano, do terceiro mandato, o que nós temos, assim, de legado da Câmara nesse período, especificamente partindo da sua iniciativa? Olha, nós temos muitos projetos, em especial, vou até falar um pouco dele, porque eu apresentei ele essa semana, que dispõe sobre a campanha do assédio sexual no ônibus, porque isso é muito comum, as mulheres ser oportunadas dentro de um ônibus. Às vezes ela está indo num translado de trabalho, cansado, às vezes está voltando do trabalho, mas a gente ainda encontra alguns homens que insistem em oportunar essa mulher, e isso é crime, já é uma discussão a nível nacional. A mulher que se sentir assim tem que denunciar e ele vai preso. Seja por um encarado ou uma encostada de forma até deselegante, né? Errada, né? Maliciosa. Isso, a gente sabe, a gente consegue identificar quando uma pessoa encosta em você sem querer, quando ela propositalmente ela faz atos. Está se jogando, faz atos que não combina ali com aquele espaço, né? E aí, do jeito que está a violência, a mulher fica até sem... A gente fica às meio... vezes, sem ter como reagir, né? Claro que pode Na acontecer. verdade, é conscientizar, né, essa mulher ou as mulheres. Sim. Às vezes é uma mulher idosa, às vezes é uma criança. Mas que esse assédio dentro do ônibus é crime e a gente pode punir esse agressor. Sim. E aí é um projeto que nós apresentamos agora, né, ele já vai para as comissões e certamente nós vamos conseguir aprovar. Porque hoje lá nós estamos na vice-presidente da Câmara e na vice-presidência da Comissão de Mulheres, que lá nós só temos 2 mulheres. A gente repassou esse trabalho para a Elzinha, eu acho que ela vai fazer um trabalho bacana e a gente está ali na vice para ajudar no que for necessário. A Câmara já teve 5 vereadoras, depois passou 4, 3, 2 agora. Eu sempre ficando, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Já tivemos, já participei de uma legislatura com 4 mulheres. Pelo que a senhora ouviu dos deputados, dos vereadores, a aprovação é só uma questão de tempo. De comissão, né? Sim. Porque eu apresentei essa semana, aproveitar o Março Mulher, que é um projeto também de minha autoria, que o prefeito instituiu o Março Mulher, fiquei muito satisfeita, estava presente nesse ato, que foi essa semana passada, delegada da mulher, da Delegacia da Mulher, estava o Ministério Público lá, estava o Conselho da Mulher, que são as ferramentas necessárias para essa discussão. Porque é nesses ambientes que a gente discute as pautas importantes. Isso. E nós precisamos avançar como mulher e como política pública. Eu sempre digo, não é o projeto em si. Isso vai ter que ser feito uma política para poder a gente estar falando sobre essas questões das mulheres. Nos 2 mandatos anteriores, vereadora, a senhora era oposição, por natureza.
Agora a senhora está na bancada, governista, o prefeito foi eleito com a sua ajuda. A Sim. vice-prefeita é sua cunhada, foi eleito também com a sua ajuda, com o seu desempenho. O bloco todo ajudou. O que muda agora nessa relação? E o que podemos esperar de mais Na verdade, positivo? eu nunca mudei, né? Independente de Ela continua governo. questionando todo mundo. Não, o questionamento é a ausência das políticas, né? Agorinha, eu apresentei um projeto no qual a gente está pedindo uma isenção do IPTU, porque a gente não concorda que a população tem que pagar o pato de algo que ela não é culpada. Sim, sim. Foi judicializada pelo Ministério Público 607 ruas. E aí, o líder apresentou uma proposta de audiência pública e eu anteriormente já tinha apresentado um anteprojeto de lei. Porque anteprojeto de lei é quando você dá uma sugestão. Isso, é porque o vereador não pode legislar quando é uma matéria que vai gerar, direto ou indiretamente, despesa ao erário público. Ele vai deixar... O que eu acho que acaba limitando mas aí o legislador, né? Nós temos leis que nos amparam. Por exemplo, se você não tem um benefício, pelo menos você seja amparado pela lei para não pagar aquele IPTU, porque o IPTU é um imposto para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o direito de ir e vir. Nesse caso, o anteprojeto é o melhor remédio porque ele é um pouco mais forte do que uma simples indicação ou um discurso lá Na verdade, ele está dizendo, prefeito, dá uma olhada aqui, isso precisa ser revisto. Estive lá conversando na CEINFRA com o secretário Cid, que achou possível, dentro de uma discussão com a gestão, o prefeito está viajando, mas vai chegar, para a gente ampliar isso dentro da audiência pública, que foi até proposta pelo líder do prefeito. Isso. Então, a senhora acredita que algo de positivo pode surgir daí? Sim, ou então, porque como o governo, que é responsável pelas ruas do povo, e ela está judicializada justamente por isso, porque as empresas não cumpriram com o projeto das ruas do povo, se o governo tem que dizer para que veio. Ou ele faz as ruas, ou a gente vai insistir, né, que o prefeito isente as pessoas que não estão recebendo esses benefícios. Hoje eu fui aqui no Preventório, bem pertinho aqui do centro. Fui a convite dos moradores, aproveitamos e visitamos as ruas. Tem local lá que, por falta da judicialização, tem 2 cadeirantes numa rua que ela não tem dificuldade no acesso para sair mesmo. Então, pensando nessas pessoas, pensando que eu sou vereadora, mas sou da base do prefeito, que a gente pode dialogar com a prefeitura e com a população que necessita tanto desse benefício. Hoje houve uma discussão lá sobre uma audiência pública, na verdade, sobre saneamento básico. E aí? Muito boa, muito bem. Muita gente, discutimos sobre a questão do saneamento básico, né? Porque se a gente não tiver o plano de saneamento básico, a gente não recebe recurso para aplicar nessa qualidade, né? Porque água é saúde, saneamento é saúde, porque quando você não tem isso muito bem definido, o que acontece? Muitas doenças aparecem. E hoje um rapaz, ele levou um dado muito interessante, que quando o saneamento não é de boa qualidade, como não é em Rio Branco, a gente sabe das deficiências dos governos passados, nós temos mais de 140 anos de existência e nós ainda jogamos os nossos detritos dentro do nosso rio, certamente. Infelizmente, esse aí é problema da maioria das cidades brasileiras, inclusive as capitais. Lamentável, né? E nós somos capital, a única que não tem o plano, né? E nós vai chegar na Câmara e nós vamos dialogar com a população. Hoje estava a UMARB presente, porque a UMARB, ela consegue chegar, ela sabe dos problemas dos bairros e aí, certamente, a gente vai ampliar esse debate para que o mais rápido possível a gente possa votar. Por falar em debate, vereadora, não vai prejudicar a nossa pauta principal, não, que não estava previsto isso, mas é importante, já que a senhora tocou no assunto, o problema do saneamento básico, e aí me refiro especificamente à questão da água. Os números são macabros. 50% são desperdiçados, 50%, só 50% paga e não paga em dia. Já imaginou? Como é que isso vai... Não tem. Essa conta não vai fechar. Não fecha. Mas aí, ao mesmo tempo, foi a minha fala. Nós estamos numa economia do contra-cheque.
A maioria, isso é dados, é diagnóstico, são de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Nós temos que fazer com exaustão esse debate. Como é que, se a gente for melhorar um sistema nesse sentido, aí a gente também tem que ver o que a população vai pagar. Porque quando foi passar para a empresa privada, a Energisa, esse era o discurso, que ia melhorar, não se melhorou. Tem pessoas hoje que ainda vivem, melhorou em alguns aspectos e hoje não, porque tem pessoas ainda na zona rural que não têm essa valiosa contribuição que é a energia. Olha, eu não vejo aí, eu estava falando um dia desse, em off com alguns colegas, só tem dois caminhos. É taxar mesmo de forma simbólica, um valor irrisório e o governo possa subsidiar o restante. E aí, ou então, elevar um pouco o preço para aqueles que podem pagar para fazer a compensação. Olha só, os investimentos que a prefeitura está fazendo, e aí investimento para uns, gasto para outros, na opinião. Mas é um marco legal, ele traz esse recurso. O problema... é que vai vir recurso, então tem que ser subsidiado. O problema é que não explicaram bem ao prefeito que os recursos que vêm, vereadora, e amigos que estão nos assistindo, é bom que fique bem claro isso, não é para manutenção do costeio da máquina, não. É só para investimento. É colocar mais cano, distribuir mais água. Exatamente. Não é para comprar cloro, não é para pagar a conta, outras contas não. Então, quanto mais cano ele colocar, mais despesas o município vai ter. O Estado já estava batendo biela. Imagine a prefeitura. Um problema muito grave, vereadora. E complexo, tá? Muito. Porque nós temos que debater isso na exaustão, por isso que diz para a população entender o benefício que ela vai receber, mas que na contrapartida ela tem que pagar. E assim, o município e o Estado tem também que dar sua contribuição. Ou subsidiar aquelas pessoas que já são dos programas sociais. Pega o pessoal do cadastro, né, dos cadastros sociais. Que são muitos, né? Subsidiar esse pessoal. Nós temos que fazer um retrato exatamente da situação que nós enfrentamos hoje. Ao mesmo tempo, se a gente não trouxer essas benfeitorias, tá lá, como o Belo Jardim. Eu fui moradora do Belo Jardim mais de 22 anos. Lá não tem como em vários outros bairros não tem saneamento básico. E com isso, quem sofre é a população, porque ela vai para as fileiras das unidades básicas de saúde, que o governo e o município acaba gastando muito mais. Pois é, e nós estamos falando aqui de um dos componentes do saneamento básico, que é a água. Esgoto, então, porque você pode viver sem uma rede de esgoto, precariamente. Agora, você não vai sobreviver sem água. Exatamente. É impossível, né? É impossível. E também um desperdício, né? Nós temos que melhorar. É muito grande o desperdício. Hoje eu estava lá aqui no Preventório e tinha uma rua lá... E a lá... inadimplência, desperdício e inadimplência. Inadimplência acho que é o maior fator aí que acarreta mais despesa. Não é fácil não, viu? Eu convido a população a se envolver nesse debate, porque para depois não chorar o leite derramado, né? Quando a privatização chegar para valer. Eu estou aqui avaliando como é que vai se dar isso. A nossa população é muito pobre, viu? Tem que ser assim algo muito bem debatido. Além dos vereadores, quem mais esteve lá hoje debatendo esse assunto? Olha, infelizmente é outra situação, né? Nós somos representantes do povo, né? Certamente um tema desse que mexe com a vida das pessoas, sim. Eu acho que a Câmara tinha que estar por inteira. Mas quem estava no debate era eu, o presidente que apresentou o requerimento, que eu parabenizei ele por isso, porque é uma série de situações que está envolvida nesse mesmo debate. Sim. É as ruas do povo, é a saúde, entendeu? É os vereadores que representam a população de Rio Branco, né? A melhoria de rua também, porque se não tiver o esgoto, não vai poder fazer melhoria de rua. Isso. Sem querer... Sim, aí tinha a vereadora Elzinha, o vereador Fábio e a Lene Petecão, e o Samir deu uma passadinha. Menos da metade. Normalmente esses esses assuntos que não são lá na sessão na hora do dia, né? Do dia, não chamam muita atenção dos vereadores, em sua maioria, né, vereador? Infelizmente. A mim me chama, porque eu sei da importância. Sei. Porque a mulher como chefe, muitas das mulheres que eu faço a defesa das mulheres, a maioria são mães, chefes de família. E para elas é um custo muito alto ela não morar num bairro onde não tem assistência de água, ela comprar um caminhão de água. É caríssimo.
É quase R$100. Legal. Uma mulher que vive numa linha da pobreza, que ela vive da maioria de Bolsa Família, como é que ela vai dar conta de ter esse benefício na porta dela? Humanamente impossível. Então, a defesa que eu faço é por essas mulheres, sabe? Que a gente possa ter a melhor discussão para a gente ter um melhor plano para defender água, saneamento básico de qualidade e também tudo que envolve. Hoje nós estamos aí quase com o nosso rio morto, porque não se trata o que vai para o rio. O que vai para o rio não se trata. Vereadora, o governador Gladson Cameli do PP começou o mês da mulher, o mês de março, ou das mulheres, como queiram, nomeando a delegada de polícia aposentada, Mardia Uchawa, como secretária de Estado da Mulher. Eu quero a sua opinião sobre isso. Pode ser o início da solução dos maiores problemas? A gente conversa daqui a pouquinho, tá bom? Depois do intervalo comercial. Fique com a gente. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa de hoje, Entrevista da Tarde, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora são 13 horas e 27 minutos no Acre. O Arasuper, que juntamente com a Aramix compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, faz o possível para oferecer a você, cliente, amigo, espaço moderno, aconchegante, para que você sinta-se em casa. Mas a empresa também sabe que nem todos têm tempo. Eu imagino que nem toda semana a vereadora Lene Petecão tem tempo para ir ao Arasuper fazer a feira no horário normal, horário comercial, até às 10 da noite. E aí ela tem que apelar para um aplicativo. Exatamente. Veja o VT agora, como funciona na prática. Para quem não tem tempo, não. Arasuper tá na mão. Para clicar, pedir, chegar. Para comprar com proteção. Arasuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. Arasuper tá na mão. O Arasuper agora tá na mão com o Arasuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. Arasuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Fez faculdade com a gente? Foi, gente boa ela. Virou garota propaganda do Arasuper. Não abra mão do Arasuper porque ele está na palma da sua mão. Então tá aí. Para quem não tem tempo, não. A senhora já baixou o aplicativo também ou vai pessoalmente? Rapaz, eu gosto de ir lá para me ver a qualidade do... E a vereadora aproveita e faz campanha também. Tá aí, trabalha, pessoas, conversa com o pessoal. Tá certo, né, vereadora? Eu gosto de tete a tete com as pessoas, sabia? Eu vou muito em mercado. Vereadora, aqui em off, a senhora já me respondeu a pergunta, mas vamos lá agora valendo. Fique à vontade, então. O que esperar da nova Secretaria da Mulher? Na verdade, eu até quero parabenizar o governador, porque de vez em quando eu dou uns pitacos, né? Aí agora para compensar um pouco. Não, é porque, na verdade, ele está devolvendo uma secretaria. E ela é uma secretaria na qual vai ser feitas as políticas públicas, né? Isso. Porque existe, o município tem as responsabilidades, o Estado é mais macro, né? Sim. Que ele dirige todas as políticas no Estado inteiro. Coordenar tudo, né? Então, a escolha que ele fez também pela delegada, eu gostei muito. Porque eu já tive a oportunidade, em outras ocasiões de trabalho mesmo, fazer algumas visitas para ela, convidá-las para as audiências públicas, quando a gente falava de mulher idosa, entendeu? Porque todo mundo foca, mulher. Não, mas nós temos mulheres e que sofrem muito preconceito e que essas discussões não estão na ordem do dia, nem da política. Nem sempre. Que é de mulheres, as negras, as mulheres indígenas, as mulheres que têm deficiência física, as mulheres brancas, as produtoras rurais. Olha, eu dialogo com essas mulheres. Nós temos aí uma feirinha que eu frequento muito lá no São Francisco. As mulheres começam a se organizar meia-noite. São guerreiras, né? Guerreiras. Para chegar na feira 6 horas da manhã, porque elas vêm em cima de um caminhão. Ainda chegam sofrendo tudo, assim. De bom humor, de bom humor. São pessoas que trazem o alimento para a nossa mesa. Porque quando você está mais barato, de melhor qualidade, não tem agrotóxicos. Então, quer dizer, é essas mulheres que nós temos sempre que nos preocupar.
E a política da mulher, principalmente com a secretaria, retornando à secretaria, vai ser uma ferramenta importante, né? Nós já temos muitas leis. As leis, elas têm que servir para a gente botar para funcionar. Nós temos aqui, ó, o Estatuto da Igualdade Racial, que já é uma lei. Nós temos os planos da política nacional. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que nos protege, mas tem que ir para a prática. Claro. Né? Tem aí, ó, acabei de conseguir fazer uma lei funcionar, que é o Maço Mulher, que, como a minha competência do município, também falei lá na hora que estava na hora do prefeito pensar numa secretaria, se não for uma secretaria, mas pelo menos um departamento, que a gente pudesse nos organizar. Você viu como referência? Como referência, né, para aquela mulher que já vive lá na ponta. Olha, o município trabalha tantas políticas, nós temos a Casa Rosa Mulher, eu mando emenda para lá. Porque nós precisamos ter dinheiro. Não se faz política com resultado se não tiver dinheiro. Tem que ficar isso muito claro, tanto para os gestores como para a pessoa que está nas pastas, né? A secretária, Mardia Uchá, eu conversei com ela, disse que vai focar principalmente em 2 pontos nesse momento. O combate ao feminicídio. Sim. Ainda bem que o Acre já não é mais o primeiro. Não, é o quarto. eu estou com esse dado aqui. E no empreendedorismo feminino. Que é uma forma de evitar também, né? Violência doméstica. Eu lá na Câmara, na legislatura passada, eu sou a favor, não, eu ajudo com as minhas emendas parlamentares. Nós ajudamos as mulheres empreendedoras, que são aquele movimento, elas fazem acontecer. Nós ajudamos o movimento das mulheres brecholeiras, são aquelas mulheres que cuidam do meio ambiente, porque quando ela coloca ali as roupas usadas, além daquela mulher estar gerando empreendedorismo feminino, ela está ganhando dinheirinho. Você faz um brechó. Um brechó. Nós colocamos recurso financeiro nesses 3 movimentos. Então, quer dizer, você com seu mandato e com a ajuda do Estado e do município, dá para você fazer um belo trabalho. A mulher não pode ser invisível, porque as mulheres elas conseguem sobreviver com tão pouco. Nós só temos que ter, sim, um equilíbrio de gênero, né? Porque elas fazem trabalho iguaizinho aos homens e um equilíbrio financeiro. E que essa mulher possa ter uma qualidade de vida sem sofrer essa pressão naturalmente que elas sofrem no seu dia a dia. Tá. O machismo, né? Isso. A senhora anda muito, a senhora visita as comunidades, tem esse contato direto. Você acha que nos últimos 10 anos, por exemplo, houve uma mudança, ou melhor, às vezes a mudança é para pior, houve uma evolução no sentido de garantir mais, ou assegurar mais tranquilidade às mulheres? Olha, é as políticas públicas que fazem mudar esse quadro. É que as mulheres, por exemplo, que estão lá no presídio, que elas possam ser visitadas, que elas possam receber o MODES, porque eu apresentei um anteprojeto de lei lá na Câmara, na qual a gente, para dar dignidade àquela mulher, sabia que isso é uma coisa tão importante para a mulher e que é caro, e que as pessoas que estão na linha da pobreza, elas não têm dinheiro para comprar um pacote de MODES. Então, nós temos que ter essa consciência coletiva, falar sobre isso muito claramente e que nós possamos ter essas políticas públicas. Tipo, essa, né, que é as meninas que estão lá dentro das escolas possam receber os MODES, né, para aquelas meninas que estão abaixo da linha da pobreza, nas escolas públicas, que ela possa receber isso. Nós temos que discutir a questão da reprodução feminina. Graças a Deus, agora a lei passou. A mulher não é obrigada mais a consultar seu marido para ela poder decidir se ela quer ter filhos ou não. São assuntos importantes. A decisão parte dela. Parte dela. Exclusivamente dela. Exatamente. Porque, às vezes, a mulher, ela está dentro dessa discussão diariamente. Né? Que ela seja reconhecida como dona dela, dona do corpo dela, dona do que ela quer fazer. Agora, vereadora, as mulheres precisam acreditar mais, as mulheres, né? O fato de termos lá na Câmara de Rio Branco apenas 2 mulheres, a senhora e a Alzinha. E lá na LEAC 3. Na LEAC 3. É vergonhoso. É sinal de que as mulheres não estão acreditando, exatamente, não estão apostando nelas mesmas, né? Nós, enquanto parlamentar, a gente tem feito essa defesa por mais mulheres na política.
Porque é nós que fazemos as leis. Se nós temos 53% da população e é dentro dessas casas de leis que a gente tem que marcar território, nós temos que ter um ambiente ali, a mulher no poder, para que ela possa, de fato, representar outra que não consegue chegar lá. Isso. Então, essa discussão é uma coisa que é muito latente, principalmente para mim, que já estou no 3º mandato, e eu vejo cada vez mais os espaços das mulheres ficando tão pequenos. E as mulheres não entendem isso. E por falar em espaço, já que a onda agora, entramos nessa onda aqui, tudo bem, já passou, mas acho que eu não lembro, eu não conversei com a senhora sobre isso. É importante ouvi-la também a respeito desse assunto. A senhora, não é o fato de não ter sido eleita deputada federal. Não. A sua votação, na minha opinião, foi mas bem aquém do que a senhora de fato representa na prática, a sua garra, a sua luta, a sua disposição em ir ao encontro das mulheres, em lutar ao lado delas pelas as soluções dos principais problemas. Isso, de certa forma, não lhe deixa desmotivada? Não, pelo contrário, Muniz. Eu fiquei muito satisfeita. Porque não se faz política se o próprio partido, os dirigentes partidários, não tiver as prioridades, né? Eu tive um pouco mais de 3.000 votos, mas foi um voto tão conquistado, tão assim, em defesa mesmo das mulheres, por mais mulheres na política. Eu, na verdade, eu coloquei meu nome à disposição para ajudar mesmo, para poder ajudar outras mulheres, né? Eu tinha mulheres que estavam concorrendo junto comigo, dentro daquele grupo lá, eu me sinto muito tranquila e com um sentimento de dever cumprido, porque eu andei o estado inteiro, coisa que eu não fazia. As minhas limitações, né, porque eu sou do município, andei o estado inteiro naqueles ribeirinhos, nas áreas indígenas, então isso para mim foi um aprendizado muito grande. Eu fiquei muito feliz com o meu resultado e certamente a gente tem que entender qual é o papel que você ocupa na sociedade. Naquele momento eu tinha que estar dentro daquele espaço, né, que eu sabia que se não for bem orquestrado isso, a nível nacional, eu falava isso para o meu presidente, para o Kassab. Kassab, é muito mais fácil você apoiar as mulheres que estão no norte, porque é o mesmo valor de uma mulher dentro do cenário político a daqui como a de São Paulo. A representação é a mesma, né? A representatividade é a mesma e para o partido também é a mesma coisa. Então, ou seja, o partido não embarcou com a senhora? Eu acredito que tinha outras prioridades, que eu ainda continuo insistindo, que nós não podemos nos desanimar num primeiro embate. Eu não sou mulher de desânimo, eu não sou mulher que fecha minha guarda pelo simples derrota. Derrotar, todo dia a gente se derrota. Com a falta de empatia. A senhora não perdeu a capacidade de se renovar, de se reinventar? Não, pelo contrário, eu me reinventei. Foi, né? Estou forte, ganhei aí, fui candidata de mim mesma. Eu me lancei candidata a vereadora, foi quando as chapas ali foram e me trouxeram. Porque ninguém consegue espaço se a gente não se ousar, se a gente não brigar pelos nossos espaços. E eu faço isso no partido também é assim? Claro que é. O partido político é gente. É verdade. O partido político são pessoas. Sim. Elas são compostas de pessoas. Claro. Infelizmente, as pessoas ainda carregam esse sentimento patriarcal, que mulher não deve estar na política, e a mulher tem que estar na política e em outras situações. Com certeza, a mulher tem que estar na política e a mulher tem que acreditar também na mulher. Eu convoco todas as mulheres a participarem do meu mandato, a ver o que as mulheres da vereança faz, né, para poder se animar também a ser uma candidata. Tá. Rapidinho, para encerrar, como é que a senhora analisa as políticas públicas da prefeitura voltadas às mulheres? Rapaz, eu tenho acompanhado mais de perto mais as políticas para as mulheres, né? E eu estou muito satisfeita, porque quando você chega em Rio Branco com 0 feminicídio, é porque aquela ponta na qual eu coloquei recurso financeiro, ela resolveu. Quando a mulher está sofrendo um assédio psicológico ou um assédio patrimonial, é porque a política funcionou. E quem é que faz a política de ponta? É o município. É como eu te disse, tem que caminhar junto. E isso nós temos um compromisso
com a nossa secretária, né, que eu vou fazer uma reunião com ela, de que a gente possa caminhar todo mundo junto. É o melhor jeito de fazer a política funcionar se a gente tiver várias mulheres pensando uma mesma coisa. Rapidinho, sim ou não, porque é importante isso. A senhora apresentou um projeto, ou foi uma indicação, faz algum tempo, acho que uns 3 ou 4 anos, obrigando os ônibus, aí no caso eram os motoristas, a flexionar, ou seja, na hora da mulher sair do ônibus, saltar, Sim. Independente se está na parada ou não, é onde Na for mais verdade, próximo da casa dela. É Evitar onde as assalto, mulheres evitar se uma sentem seguras. Isso. É um projeto, Está sendo inclusive, cumprido? mais ou menos, né? Na verdade, agora eu vou apresentar um anteprojeto de lei obrigando essa lei a ser fixada nos ônibus. Porque essa mulher, às vezes, ela não sabe que existe essa lei. É bom que... Então, eu vou apresentar um anteprojeto de lei obrigando e vou fazer uma visita também à empresa de ônibus para que seja fixada. Bom. Porque a mulher, para ela se sentir segura, inclusive teve até uma emenda do vereador na ocasião, me pediu licença, vereador Jarude, que ele diminuiu o horário. A minha lei começava de 10 horas em diante. Ele apresentou e ficou uma emenda de autoria dele para que essa lei seja respeitada a partir das 20 horas. Para a mulher se sentir mais segura, que ela possa parar aonde ela acha que é bom para ela. Legal. Porque às vezes, tem um engraçadinho, um bandidinho que fica nos bairros e ele sabe aonde o ônibus para. Claro. Se a mulher não se sente segura ali, ela precisa ter uma garantia que o motorista não vai ficar esculhambando ela e nem de cara feia quando ela pedir para parar na entrada do bairro dela. Claro. Essa ideia surgiu quando eu estava ainda na faculdade, porque eu tinha uma colega que ela morava nas mediações do Belo Jardim e eu dava carona para ela. E eu ia levar ela até lá na porta, porque ela não se sentia segura quando ela parava no ponto de ônibus, porque ela tinha que andar uns 2 quilômetros de ramal. Muito bem. Conversei aqui com a vice-presidente da Câmara de Rio Branco, vereadora Lene Petecão, do PSD. Foi um prazer, vereadora. Sucesso e parabéns pelo trabalho. Muniz, muito obrigado. Eu agradeço a você, em nome do Márcio também, né? Porque vocês sempre deram espaço para as mulheres, para falar de outras pautas até. E eu quero aqui fazer esse registro de agradecimento. Gratidão é meu nome. Eu sou Lene Petecão, estou aí no 3º mandato, mas sou branca, sou negra, sou ribeirinha, eu sou indígena, eu sou tudo. Desde que a gente fale a mesma linguagem em defesa dessas mulheres que tanto sofrem preconceito pelo simples fato de ser mulher. Depois do intervalo, tem mais mulher aqui no programa. Hoje é dedicado às mulheres. Eline Alves, ela é psicóloga. Vamos falar sobre a importância, né, de oferecermos saúde e bem-estar a você, mulher que nos assiste. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Olha, o telespectador, ele dizendo ouvinte, mau costume também de rádio. O telespectador não faz ideia. O papo que rola no intervalo. Ninguém pode saber. Mas não é nada demais não, gente. Só que não devemos. Medprev Rio Branco. Isso mesmo, que existe em todo o Brasil. Você não paga nada, não paga mensalidade, não paga anuidade, não paga nem a emissão da carteirinha. Aí você me pergunta, então como é que funciona? Você só vai pagar o que você utilizar, seja consulta, seja exame de imagem ou laboratorial, ou internações e cirurgias. É isso. Não tem coisa melhor do que a Medprev, Medprev Rio Branco. Bom, ela é psicóloga. Chama-se Eline Alves e vai falar hoje conosco sobre a importância da saúde mental e bem-estar, né, da mulher. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa. Obrigada. Nada melhor que começarmos a semana dando dicas de saúde para as mulheres. É, né? verdade. Doutora, afinal de contas, por que não damos a devida importância para a saúde mental e também como a questão física, né? E aí? É verdade.
Então, hoje eu vou falar sobre um assunto mais amplo, né? Que é a saúde mental e o bem-estar, né? Especificamente da mulher por conta do nosso mês, né? E, assim, eu vejo... Quando você fala de saúde, a primeira coisa que vem à mente, né? Você já pensa em quê? Em questões de exames de rotina, Isso. né? Você pensa em uma alimentação balanceada, atividade física, né? Mas, Ou seja, pensa no físico. exatamente. Quando Mas se não- trata de saúde, já vem a questão da saúde física. Só se fala em saúde física, né? E raramente você pensa na saúde, né, emocional. Agora, por que, né, isso acontece? Ela pode ser determinante para a saúde física? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Nós somos uma tríade, né? Isso. Então, tudo está conectado. Se a gente deixa alguma área sem cuidar, ela vai deixar a desejar as outras. O que impede, por exemplo, quais os aspectos que impedem, então, esse cuidado emocional? Boa pergunta. Então, nós vivemos, né, em uma sociedade que ainda existe um preconceito quanto aos cuidados, né, da saúde mental. Antigamente, tratamentos psiquiátricos e psicológicos estavam ligados à loucura. Então, hoje em dia ainda tem isso. As pessoas, elas têm receio de falar que estão fazendo acompanhamento psicológico ou de procurar ajuda. Entendi. Por falar nisso, qual a importância, então, doutora, de procurar um profissional da área? Qual seria o tempo certo? Então, quando você observa, a gente tem sinais, às vezes, básicos, que a gente percebe e ignora, né? Como, por exemplo, insatisfação na vida, né? Relacionamentos ruins, né? De modo geral. Você sente... Aquele relacionamento ácido. né? Vive em relacionamentos Tóxico. tóxicos e não consegue sair, não consegue lidar com aquilo. Então, você acaba pensando que isso é normal, que isso é da vida, faz parte, tá tudo bem, e vai deixando isso, né, desenvolver ao ponto de essa coisa se tornar tão grande que a pessoa não consegue lidar com Fica de mãos isso. atadas. Agora aí, isso aí se divide em vários grupos. Tem aqueles grupos que... Isso acontece com os homens também, mas a gente está tratando aqui da questão da mulher. Sim. Ela quer sair, mas não pode. A outra, ela nem quer sair. Ela acha que faz mal, ela sabe o que faz bem, mas quer continuar sofrendo. E aí, doutora? E aí, a gente entra numa área chamada dependência emocional, né? Porque, na realidade, é uma carência, né? Que ela está suprindo ali. Ela carece Daquilo. do maltrato para continuar a viver. Porque o ser humano, ele se adapta, né? A Que é tudo, isso? até ao que é ruim. Então, acontece realmente essa dependência emocional ao ponto da pessoa... Se sentir mal quando sair de uma coisa ruim. Ela justifica, na realidade, né? Ela justifica se manter naquilo por uma questão de dependência, de carência. Na realidade, ela sabe que não tá bom. Né? Aí fica difícil, porque o psicólogo, o psiquiatra, ele vai agir se for provocado, se for acionado. Ele não tem como interferir na vida de Não ninguém. tem como, né? A pessoa tem que querer. Senão não É o primeiro passo. Senão não O primeiro funciona passo é identificar o problema Isso. e buscar ajuda. O primeiro passo, você identifica os sinais, que são bem básicos, né? Já está ali relacionado às relações interpessoais, é uma dificuldade no trabalho, problemas difíceis no trabalho, né? Nas relações. Então, você já começa a identificar por aí. Normalmente isso também, além da relação marido e mulher, tem a relação também profissional, na escola também. Social, né? Social. Mas, na maioria das vezes, onde está? Na própria casa, no próprio lar? Onde está... Sim, a maioria dos problemas que a gente está a abordar, normalmente está, a maioria, no próprio lar, na própria casa. Depende, né? Da faixa etária, depende, né? Tem isso também. Mas normalmente são a base, né? Vem da base.
Mas pode ser os relacionamentos conjugais, tem bastante, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas a senhora já começou a responder. Qual seria a faixa etária? A senhora diz, todas as faixas acontecem. Agora, a maioria, então, qual o perfil? Depois do que a gente passou, né? A questão da pandemia, da quarentena, do isolamento, houve aí um abalo, né, no bem-estar das pessoas. Começou a comprometer a questão psicológica. Então, hoje em dia, crianças estão passando por problemas psicológicos. As pessoas ficaram assustadas? Ansiosas, depressivas. E o medo dessa doença desconhecida fez com que as pessoas, né, desenvolvessem pânico, né? A depressão e a ansiedade são primas ou irmãs? Elas pertencem à mesma família? Qual é a mais poderosa das duas? Então, a ansiedade é um medo, né, excessivo, né, do futuro. E a depressão são questões do passado, que não foram resolvidas e a pessoa fica presa ali. E é bom não confundir depressão com tristeza passageira, momentânea. Isso. Né? Hoje à noite eu poderei ficar triste ou alegre com a vitória ou não do Flamengo, tá mas tudo amanhã bem. a vida continua. Exatamente. Isso aí não é depressão, é uma tristeza Quando momentânea. você tem motivos, né? Perdeu alguém, né? Então, são questões que acontecem, né? São sentimentos que a gente tem. Agora... Perdeu alguém, perdeu o emprego. Faz parte, né? E aí você tem que acolher e observar se isso se mantém por muito tempo. O que a psicologia, doutora, nos oferece, ou seja, o que ela cuida na saúde mental? A psicologia é bem interessante, porque, para quem não sabe, a gente também trabalha com a prevenção e promoção. É importante então, não isso, precisa você estar passando por problemas, né, dificuldades para lidar com aquilo, para procurar. Você pode prevenir. Né? A terapia ajuda. Mesmo que não esteja sentindo eu não tenho problema, vou procurar o mas psicólogo porque eu não tenho problema. Né? Então, você pode prevenir, né? Se você se preocupa com a sua saúde, de modo geral, a terapia, ela tem isso, a prevenção e promoção. Então, é bem interessante, porque você vai lidar com pessoas, no trabalho, em casa, nas relações de modo geral. E se você prevenir que certas coisas, né, não aconteçam, melhor. Então, a psicologia cuida disso, cuida dessas relações interpessoais, né? Das questões de relacionamentos no trabalho e com a própria pessoa, né? As questões de qualidades e defeitos, a pessoa saber, né, identificar isso, suas emoções. A legislação avançou, se modernizou e começou a punir, por exemplo, os responsáveis ou os acusados de assédio, seja sexual, moral, emocional. O que era problema para uns passa a ser solução financeira para outros também. Na sua opinião, isso melhorou, de certa forma, essa relação entre o comandante e o comandado? Até que ponto, né? Isso. Então, assim, quando se trata de... Há uma proteção maior agora, né? Sim, querendo ou não, as mulheres vêm, né, conquistando... Assédio, seja ele qual for, é crime. Inafiançável. Crime. Né? E antigamente, né, isso era colocado debaixo do tapete. Sim. Então, muitas mulheres passavam por Ela era vítima duas vezes. Exatamente. Mas o homem também, às vezes. Vítima porque sofreu assédio e vítima porque preferia procurar outro emprego. Exatamente. Então, é uma conquista, né? Querendo ou não, da mulher se prevenir, né? Se proteger nesse sentido. Tá. Então, melhorou sim. Qual é o perfil, normalmente, aliás, uma desilusão amorosa, seja no namoro, seja no casamento, agrava também a situação de muita gente, né? A senhora recebe, normalmente, esse tipo de cliente, de paciente? Sim, é muito comum, né? E aí a gente entra novamente naquilo que a gente estava falando, da dependência emocional. O ser humano, em algum momento da vida, vai passar por essa fase, né? Em que essa dependência, nós, quando éramos criança, né? Precisávamos de cuidado, certo? A gente se acostuma a ser cuidado, né? Sim. Então, desenvolve uma dependência emocional já na infância, que é normal.
O que você não pode é ficar preso, isso na fase adulta, mas acontece isso na fase adulta. Você acaba, sabe, voltando meio que inconsciente a essa situação. Você quer que o outro cuide, você vê uma dependência no outro. E por que você não se cuida? Isso. Por que você não tem essa autonomia de, não, eu vou fazer por mim, eu não vou esperar pelo outro para ser feliz ou depositar a minha felicidade no outro, né? Tem uma peça publicitária aí, eu chamo assim, mas na verdade é uma campanha educativa e que ilustra muito bem essa relação do machismo, né, com as mulheres. Ela diz o seguinte: quando eu era pequena, meu pai dizia que eu não ia ser nada. E o meu namorado disse que eu era muito feia, o marido era muito feia. O meu chefe disse que eu era muito burra. E ela disse, sabe que eu comecei a acreditar nisso? Acontece mesmo. É preciso haver uma reação, né, da pessoa. Sim. Então, as crenças centrais, né? Sim. A gente chama, se pessoas que você se importa, considera, a opinião delas também vai ser importante. Se o pai diz, ela acredita fielmente naquilo. Acaba desenvolvendo ali uma crença, ela não questiona isso, né? Essa fala e os pensamentos. No último ponto, ela diz assim, embora eu já... ela disse que tinha feito várias faculdades, graduações, pós-graduação, e ainda se chamada de burra, de incompetente. Pois é. Então, tinha várias evidências que ela não era, né? Mas ela não acreditava nisso. Quando ela passou a acreditar, ela reagiu, venceu. Exatamente. Quebrou ali uma crença de infância, né? Sim. Interessante. Mas há mulheres que acreditam que isso é verdade. Sim. E aí se isolam, às vezes até morrem, né? E se comportam de acordo com o que acreditam. Cometem um suicídio, uma série de coisas. Né? Exatamente. Legal. 13 horas pontualmente no Acre. Aliás, 14 horas pontualmente no Acre. Não há mais tempo para nada, apenas para agradecer a doutora e perguntar o seguinte: a senhora também atende na Unimed e também particular, é isso? Na Unimed não, na Medprev. Medprev. Fiz campanha de graça para a Unimed. Depois eu mando fatura. A Medprev e pelo convênio da Policlínica. Horário de atendimento? Horários? Segunda a sábado. De segunda a sábado? De A manhã doutora trabalha também aos sábados. Domingo não, né? pela manhã. Domingo, Mas fica sobre não. aviso. Os clientes Sim. mandam, né? Sim. Telefone e endereço, fica à vontade. Ainda há tempo. Então, já que eu poderia falar de algumas atitudes que as pessoas podem fazer para melhorar Pode, claro. essa saúde mental. Sim. Atividade física, né? Como hoje as pessoas vêm fazendo bastante. É muito importante, no mínimo uns 30 minutos por dia, já ajuda bastante a liberar serotonina e a pessoa ter um estado, um bem-estar. A questão da alimentação balanceada também, né? Interessante, você manter o sono, né? Dormir bem é muito importante. Você cuidar dos seus relacionamentos, não abandonar, né? Dar uma atenção e fazer atividades Tem que relaxantes. regar o jardim. Isso, fazer atividades relaxantes, né? Como yoga, meditação, um hobby que você gosta, sabe? O dia já é tão estressante, né? Tão corrido, você precisa de atividades que sejam relaxantes. E se priorizar, né? Se valorizar, se colocar em primeiro lugar, né? E cuidar de si mesmo. Tá aí. Eu não perguntei, mas a senhora explicou muito bem no final. Estamos contemplados. Eu acho que as mulheres gostaram. Agora, outro detalhe, rapidinho. Assim. Esqueceu a número, colinha. Né? Esqueci. Esqueceu. O número. Mas está aqui. Vamos lá, eu vou falar aqui para você. Pode ir. Está aqui. Telefone, está aqui. O telefone está aqui. 9914-0380. Isso. No centro. 9914-4989. Essa aqui pode ser online. 9976-1717, lá na Baixada da Sobral. E o Instagram é @psicóloga.elinealves. Resolvido o problema. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela entrevista e uma boa semana. Igualmente. Ok? A gente volta amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, às 13 horas. Agora são 14 horas e 1 minuto e 30 segundos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.